Olá pessoal, muito boa noite. Olá pessoal, muito boa noite. Olá Yara, tudo bem? Muito boa noite a todos. Lange Holder por aí, Rogério, inseparável. Muito obrigado pelos corações desde o começo, não? Hoje eu tentando aqui uma nova estrutura de, de tripé, de luz aqui para ver se melhora um pouquinho, não é sempre, a gente vai melhorando. Fala Jonathan, tudo bem? Então boa noite a todos, muito obrigado pelos corações, que daí com isso a gente vai conseguindo incluir mais novas pessoas no grupo, né? A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre aquecimento de biodigestor, o biocooler chegando por aí, Lincoln. E a ideia é a gente falar um pouco sobre aquecimento, né, de biodigestor. Boa noite, Rogério. Então vamos falar sobre aquecimento de... Muito prazer, Lincoln. Ô, Jonathan. Então nós vamos falar sobre aquecimento de biodigestor. Desculpa tantas vezes, é que eu fico lendo aí as mensagens, né? E os benefícios do aquecimento, quais são as características para se fazer um bom aquecimento, né? E o quanto é que muda de produção de biogás no aquecimento. Quais são as particularidades que a gente tem no aquecimento, né? Bom, então vou falar um pouquinho para vocês aí. Por que a gente aquece? A gente aquece o biodigestor porque a temperatura influencia muito a produção de biogás. Por quê? Porque as bactérias, elas têm uma produção muito diferente de acordo com a temperatura. Então a gente tem 3 tipos de bactérias, né? As bactérias que ficam na mais baixa temperatura, elas produzem pouco gás. As temperaturas que ficam na casa das mesófilas, né? Que são de 35, 37 até 40 graus. Na verdade, ela começa... Na verdade, em todas as classes tem as mesmas bactérias, né? Mas quando você está nessa faixa de temperatura aí de 35 a 40 graus, você tem as mesófilas. E com isso, essa produção de gás, ela é maior. Você tem uma maior conversão, uma maior atividade das bactérias na produção de gás, né? Só acertando aqui o tripé. Então o que acontece? Quando a gente está com um biodigestor muito frio, 20, 22 graus, a gente tem um tipo de bactéria predominantemente produzindo biogás e essa velocidade de produção de biogás é muito baixa. Agradeço aí se vocês puderem clicar nos corações para que novas pessoas sejam convidadas pelo Instagram. Né? À medida que a gente vai se aproximando dos 40 graus, a gente tem um processo mais estável e a conversibilidade do material orgânico em biogás é maior. Portanto, a gente procura manter os biodigestores o mais próximo de 40 graus. Né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que colocar sistemas de aquecimento dentro do biodigestor. O aquecimento do biodigestor, ele se dá basicamente por meio de troca térmica, né? Então a gente tem que buscar os calores do motor. Não estou acertando esse tripé aqui. Então a gente vai buscar o aquecimento do grupo gerador, né? Então por meio de troca térmica a gente aquece qualquer fluido, qualquer mecanismo que a gente tenha de troca térmica. Então eu preciso levar o calor do grupo gerador ou de qualquer outra utilidade para dentro do biodigestor. E eu preciso aquecer aquela massa de dentro do biodigestor, todo o efluente para 40 graus. Essa quantidade térmica é uma quantidade térmica muito alta, né? Então eu vou usar hoje de forma hipotética um biodigestor de 1000 metros cúbicos, né? Um projeto de mais ou menos 75 kW, e daí a gente vai falar sobre as particularidades desse projeto, né? Então eu vou usar aqui um flip chart só para mostrar para vocês como é que se dá mais ou menos esses cálculos e como é que é o processo. E daí vocês podem me fazendo pergunta. A ideia é que eu lance um curso online que vai ficar disponível, daí com todas as planilhas detalhadas, metodologia de cálculo, que vai facilitar bastante o entendimento e o cálculo de acordo com o tamanho do projeto. Tem projetos maiores, tem projetos menores, né? Então vamos lá. Então eu tenho lá um projeto de 1000 metros cúbicos.
eu tenho um biodigestor de 1000 metros cúbicos e preciso aquecer ele. Quanto de calor, né, que eu preciso colocar dentro desse biodigestor para aquecer essa massa que eu tenho lá de 1000 metros cúbicos até 40 graus? Essa é a primeira pergunta, né? Então eu vou anotando aqui no flipchart para a gente poder responder junto depois. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é o calor do biodigestor, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo, para vocês entenderem, senão vocês vão achar que eu estou louco, né? Então eu vou escrever ali nesse flipchart esses itens que a gente está falando. Então a primeira coisa que a gente está falando é o calor do biodigestor. Eu preciso aquecer esse biodigestor até 40 graus. Né? E daí, depois que ele está quente, está resolvido o meu problema? Não, não está resolvido o problema. Porque depois que eu aqueci ele a 40 graus, acontece duas coisas. Primeiro que todo dia está entrando efluente novo. Né? E esse efluente novo, ele está gelado, está frio. Então eu preciso aquecer ele de novo. Quanto de energia que eu preciso para aquecer ele de novo? Então essa é a segunda quantidade de energia que eu vou precisar. Então a segunda coisa que eu vou precisar é o que está entrando. Então é a entrada do biodigestor. Então a primeira coisa é eu tenho que aquecer aquela massa que está lá dentro. Então, o biodigestor já está cheio, 1000 metros cúbicos. E a segunda coisa que eu tenho que aquecer é todo o efluente que está entrando dentro do biodigestor. É a segunda coisa que eu tenho que entrar. E é só isso? Depois que eu aqueci isso, meu biodigestor está sempre quente? Não. Meu biodigestor não está sempre quente. Se eu já jogar o líquido quente e eu aquecer o efluente que está dentro do meu biodigestor, ele ainda assim não vai permanecer quente. Por quê? Porque eu tenho perda térmica, né? Eu tenho uma perda térmica que está ocorrendo dentro do meu biodigestor. E aonde é que eu perco essa quantidade térmica, né? Eu perco essa quantidade térmica pelas paredes, pelo fundo e pela cúpula, né? Então, eu vou colocar o item 3 aqui, que eu tenho aqui, perdas. Né? Então, pronto. Agora eu já tenho a minha equação montada. A primeira coisa é aquecer o que está lá dentro. A segunda coisa é aquecer o que está entrando. E a terceira coisa é aquecer o que está perdendo de calor, certo? Ótimo. Então, eu tenho lá 1000 metros cúbicos, né? Vou colocar aqui 1000 metros cúbicos, é o tamanho do meu biodigestor. Eu tenho lá 1000 metros cúbicos. Eu tenho uma temperatura inicial do meu efluente, eventualmente a 20 graus. Tá? E eu tenho uma temperatura final de 40 graus. Então, essa é a minha dinâmica que eu tenho para fazer o aquecimento do biodigestor. Né? Agora, vocês começaram a entender que quando a gente fala de aquecimento de biodigestor, não é simplesmente jogar umas mangueiras lá dentro, circular água quente e começar a circular. Por quê? Porque isso está longe de acertar. Né? Se a gente está fazendo isso e está acertando, é uma mera força do acaso, né? Porque para você aquecer o biodigestor até 40 graus, você tem que primeiro calcular isso aqui. O quanto de energia térmica que eu tenho que colocar lá dentro para conseguir que esse biodigestor atinja 40 graus. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Né? E depois eu tenho que conseguir essa energia térmica. Né? Então a outra pergunta é: será que eu tenho no meu trocador de calor do meu motor a quantidade térmica necessária para eu aquecer esse volume que nós estamos falando aqui? Né? Eu não estou dando muita sorte não com o meu tripé novo aqui, gente. Peço desculpas a todos aí. Mas vamos tentar de novo. Então, a primeira coisa que eu tenho que responder, como eu disse para vocês, é a quantidade térmica para aquecer o biodigestor. A segunda, eu tenho que aquecer o que está entrando. E a terceira, eu tenho que aquecer as perdas. Eu tenho que repor as perdas, né? Então, vamos dar um pouco de nome aos bois aqui, só para vocês entenderem, tá bom? Então, eu tenho aqui, quando a gente fala em calor, né? A gente usa sempre
uma nomenclatura. Então, no caso aqui, eu vou usar quilocaloria, tá bom? Então, quando eu estou falando em calor do biodigestor, que eu tenho que aquecer o que está lá dentro, eu vou usar a seguinte equação, Q igual a mc delta T. Não sei se vocês são familiarizados com isso, mas eu explico para vocês, é bem simples, tá? Q é a quantidade de calor. Então, eu preciso primeiro descobrir qual é a massa que eu tenho lá dentro. A massa que eu tenho lá dentro, qual que é? 1.000 metros cúbicos. 1.000 metros cúbicos é 1 milhão de quilos. Então, eu coloco lá 1 milhão de quilos. Tá bom? Vezes o calor específico. Vamos considerar o calor específico igual a 1. O calor específico 1 é igual da água. Então nós já estamos errando, porque o calor específico de um dejeto, ele provavelmente, ele com certeza não é 1. Mas vamos adotar 1 como uma premissa inicial de cálculo. E o ΔT é o delta, a diferença de temperatura que eu tenho que atender aqui. Então eu tenho que aquecer 20 graus. Então eu coloco lá 20 graus. Então eu cheguei à conclusão aqui que eu preciso de 20 milhões de quilocaloria para aquecer o meu biodigestor. Bom, esse sem dúvida é a maior quantidade térmica que eu preciso para aquecer esse biodigestor, né? Agora eu preciso aquecer todo dia o que está entrando. Aí de novo, é Q igual a mc delta T, né? Qual é a massa que está entrando todo dia? Então, normalmente as pessoas especificam biodigestores de 1 para 30, 1 para 60. O que eu quero dizer isso? Ele tem um tempo de retenção de 30 dias, ou ele tem um tempo de retenção de 60 dias. Se eu tenho um tempo de retenção de 30 dias, eu vou colocar, eu vou circular, eu vou renovar esse biodigestor a cada 30 dias. Então eu tenho 1/30 avos de renovação a cada dia. Então é fácil. Como eu tenho aqui 1 milhão, eu divido 1 milhão por 30, né? Vai me dar... Bom, quem puder fazer aí, 100 mil dividido por 3, vai dar 30 mil, salvo engano. Então, eu vou ter 30 mil quilos, mais ou menos 30 toneladas por dia, né? Vezes o C, que é 1, e vezes o delta D, que é 20, eu vou precisar de 600 mil quilocal, de novo, para aquecer apenas o que está entrando no meu biodigestor. Todo dia. Esse daqui eu tenho que aquecer uma vez. Esse daqui eu tenho que aquecer todo dia, né? Agora vamos para o item 3. E as perdas? Quanto é que eu tenho de perda? Olha, eu tenho de perda pelo fundo, eu tenho de perda na minha lateral e eu tenho de perda na minha cúpula. Eu tenho essas 3 perdas para calcular. Aí eu tenho uma formulazinha no Excel lá, que depois eu mostro para vocês, que essa é uma fórmula em função da área, né? Então, quanto maior a minha área, muito obrigado pelos coraçõezinhos, quanto maior a minha área, maior a possibilidade de eu perder calor. Então, eu tenho que ter um biodigestor, quanto, por exemplo, maior o volume do biodigestor, o que é? Ele é πr ao quadrado vezes H, né? Então, quanto maior o meu H, eu tenho maior volume por menos área. O que significa isso? Um biodigestor bem fundo, ele teoricamente perde menos calor do que um biodigestor raso. Por isso que é interessante fazer biodigestores fundos. Mas daí você tem a dificuldade de fazer biodigestor fundo por conta de solo, por conta de outras coisas, né? Então, depois eu vou abrir a planilha e mostro para vocês como é que a gente calcula a perda térmica, né, nas laterais do biodigestor. Aí vem a pergunta, mas Marco, eu preciso fazer isolamento térmico? Olha, como você já viu, você tem uma grande quantidade térmica que você tem que colocar lá para aquecer o seu biodigestor. Você também tem uma grande quantidade térmica que você tem que colocar lá para aquecer o efluente que entra todo dia. Se você não tiver o aquecimento, o isolamento na lateral e no fundo, vai ser mais calor que você tem que colocar lá. Então, se você tiver bastante quantidade, bastante energia térmica, bastante calor, vai ser ótimo, porque você coloca ali dentro e você vai aquecer aquele biodigestor. Então, eu resolvi o problema do meu item 3, que são as perdas,
né? E vou agora falar sobre os benefícios do aquecimento. Então, eu tenho um biodigestor, por exemplo, de 1.000 metros cúbicos, tá bom? Agora eu vou mostrar a planilha para vocês, acho que vai ser mais ilustrativo, quer ver? Então, nós temos lá... É que eu vou chegar aqui, que eu já separei para a gente falar sobre isso. Então eu tenho aqui um biodigestor, eu estou usando esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de um biodigestor de 2.000 metros cúbicos. Tá? Então esse biodigestor de 2.000 metros cúbicos, ele tem um comprimento de 57, uma largura de 13 e uma altura do reator de 3. Tá bom? Acho que está dando para vocês assistirem, né? Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre o calor. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, que para aquecer esse biodigestor, que é um biodigestor para 75 kW, um biodigestor basicamente de 2.000 metros cúbicos que está ali, tá? Eu vou precisar de 40 kW, tá bom? Apenas para aquecer o que está entrando. Desculpa, apenas para aquecer a quantidade que está lá dentro já, tá? Só conferindo aqui. Eu estou aquecendo aqui a quantidade, o volume. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou usar essa outra planilha aqui que eu estou mais habituada com ela. Então, eu estou olhando aqui para um biodigestor de 6.000 metros cúbicos, tá bom? Que é só uma questão desproporcionalmente maior, mas ele é, na verdade, o princípio é o mesmo, tá? E daí vamos olhar aqui para a quantidade térmica. Então, para eu aquecer o efluente que está dentro do biodigestor, eu vou precisar de 200 kW. Para eu aquecer, para compor as perdas da lateral do biodigestor, eu vou precisar de 38 kW. Tá bom? Então, só aqui nós estamos falando em quase 250 kW térmico que eu preciso para aquecer o meu biodigestor e manter ele aquecido, né? Bom, o que acontece agora se a gente for reparar? Esse biodigestor é um biodigestor que ele tem 6.482 metros cúbicos, né? Então, quanto que esse biodigestor é capaz de produzir de gás? Então vamos pensar aqui, de energia térmica. Eu tenho 6.482, faz de conta que eu tenho uma produção de 2:1, quer dizer, cada 2 metros cúbicos de biodigestor eu produzo 1 metro cúbico de gás, tá bom? Então eu vou produzir aqui, dividido por 2, então eu vou produzir mais ou menos 3.200 metros cúbicos por dia, tá? 3.200 metros cúbicos por dia. Em termos de quilowatt elétrico, eu estou produzindo mais ou menos 6.482 kW elétrico dentro desse biodigestor, né? Vamos olhar por hora. Então, por hora, eu tenho uma potência de 270 kW nesse motor, né? Se eu tenho 270 kW elétrico nesse motor, e a maioria dos motores ela me dá mais ou menos uma eficiência de, sei lá, 25% elétrico, né? Eu vou ter talvez os meus outros 25% elétrico, eu vou ter outros térmicos. Então eu tenho 270 kW térmico disponível no meu escape para eu abastecer esses 250 kW térmico que eu preciso de calor, né? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho 270 kWh no meu motor, nesse caso aqui, e vou precisar de 250 kW térmico para aquecer meu biodigestor, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu não tiver um trocador de calor muito eficiente para eu conseguir jogar esses 270 térmico dentro do biodigestor, ele não vai aquecer. Ele vai chegar a 30, 32 graus e vai parar nisso. Por quê? Porque não tem calor suficiente tanto para aquecer o que está lá dentro, quanto o que está entrando, quanto o que está perdendo, né?
E nesse caso que eu mostrei para vocês o cálculo aqui, eu tenho isolamento térmico. Se eu não tiver isolamento térmico, aumenta em 3 vezes a perda. Então aquele número que eu estava mostrando para vocês que era 38 kW, vai para 100 kW. Se for para 100 kW com mais 200, 300 kW térmico, é maior do que a minha quantidade térmica que eu tenho disponível no meu motor. Então eu não vou conseguir aquecer meu biodigestor. Então, quando eu estou olhando para o aquecimento do biodigestor, eu tenho que entender quanto de calor eu vou precisar ali dentro, né? E quanto de calor que eu tenho disponível no meu motor. E equilibrar essas duas coisas. E desenvolver o meu isolamento a ponto de ser capaz de suprir o aquecimento necessário com o aquecimento disponível, né? Com isso, o meu calor do meu biodigestor vai para 40 graus e eu tenho uma excelente produção de gás. Mas, Marco, excelente quanto? Meu, um biodigestor a 20 graus, gente, desculpa, mas não produz gás, cara. Não produz gás, não vai ter nada de gás lá dentro. E se não vai ter nada de gás lá dentro, não vai ter motor rodando. E se não tem motor rodando, você não tem calor. E se não tem calor, não tem produção de gás. E daí aquele negócio virou uma bola que só aumenta, né, o problema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquecimento térmico, né? Primeiro, eu tenho que ter um bom substrato. Um substrato que tenha capacidade de produzir bastante gás. Porque daí o que eu vou fazendo? Eu vou convertendo esse substrato em calor, vou aquecendo o substrato, que vai produzindo mais gás, que vai gerando mais calor, que vai sendo convertido em temperatura, que vai ter uma maior degradabilidade, uma maior produção de gás, e assim, consequentemente, vira uma bola de neve até 40 graus. Porque daí eu vou ter uma eficiência de degradação da minha matéria orgânica dentro do biodigestor muito alta, né? Se eu tenho uma degradação alta, eu tenho uma alta produção de gás, eu tenho uma alta produção de energia elétrica, tenho uma alta produção de calor. E daí o ciclo se fecha. O ideal é que eu tenha sobra de calor. Quando eu tenho sobra de calor, o meu projeto está bem dimensionado. Também não pode ter muita sobra, porque daí eu fico gastando energia com o meu radiador, né? Então, o ideal é que eu faça o meu projeto, né, considerando todo esse ciclo de vida, com uma sobra térmica de 20% mais ou menos, e isso seja expulso, no pior caso, no caso do inverno, pelo meu radiador que eu tenho lá no projeto, né? Corrente quebrada seria isso. Como isolar o bio já operante? Não dá, Jonathan, não dá. Um bio operante, meu amigo, você não tem isolamento, esquece, você não vai fazer isolamento, né? Então aí o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar com um bom trocador de calor. E daí eu tenho que ser muito eficiente na minha troca térmica, jogar o máximo de calor que eu posso lá dentro para tentar subir a temperatura desse biodigestor a ponto de produzir mais gás, né? Porque isolar aquele negócio lá não dá mais, cara. Ainda mais os biodigestores que a gente fala no Brasil, né? Quando a gente está falando na Alemanha, a gente está falando de uma parede de concreto do lado de fora com isolamento em isopor. Aí é fácil. Quando eu estou falando de um biodigestor enterrado, que é uma lona, como é que eu vou isolar aquilo lá? É impossível, né? Ainda que se fale em isolamento de tanque enterrado, no caso do biodigestor, ainda se torna, de certa forma, meio estranho falar nisso. Por quê? Porque o isopor, quando presente com água, ele encharca e perde completamente sua eficiência. Ao longo do tempo, o isopor deixa de funcionar. Então, o que é o ideal? O ideal é eu ter um buraco, né, uma escavação, ter um sistema de drenagem para tirar água, ter algum sistema de isolamento hídrico, aí ter o isopor e daí ter o PAD. O ideal é ter PAD por fora, PAD por dentro, para não estragar o isolamento. Mas isolamento é importante? É. À medida que o isolamento vai morrendo, você vai perdendo seu biodigestor. Você vai sentir isso na perda de produção de gás. Se você fizer análise do biodigestado, você vai ver que está sobrando matéria orgânica na saída do biodigestor. E daí com isso você perde gás, perde energia elétrica, consequentemente perde calor e perde matéria orgânica que vai saindo lá para a tua lavoura, né? E se o biodigestor for subdimensionado? Veja só, um biodigestor superdimensionado, eu ainda assim vou ter o problema da temperatura. Então, eu vou ter uma velocidade mais baixa de reação. O meu biodigestor está superdimensionado.
a ponto de permitir que a degradação da matéria orgânica ocorra num espaço de tempo maior. Só que se eu não tiver se eu não tiver alguma temperatura para converter essa matéria orgânica, ela gradativamente vai decantar e vai começar a soterrar, né? E vai lá para o fundo e eu não vou ter produção de gás. Sem produção de gás eu não tenho energia, não tenho dinheiro, né? Então, biodigestor superdimensionado é prejuízo. É prejuízo, porque você está trabalhando com um sistema ineficiente, você está gastando dinheiro à toa, né? O ideal não é que o biodigestor seja superdimensionado, o ideal é que o biodigestor seja eficiente, né? Superdimensionado, preju. Aí se eu colocar um motor enorme, preju, né? Então o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar com as ferramentas corretas, né? Ainda assim, no Brasil, como a gente tem uma temperatura média alta, é possível que eu faça o quê? Eu tenho um biodigestor sem isolamento. Se eu tiver um solo seco, ele é um bom isolante térmico, tá? E daí eu vou trabalhar com uma troca térmica superdimensionada para compor, para compensar, na verdade, a falta de isolamento que eu tenho no biodigestor. Marco, eu vou conseguir atingir 40 graus? Não tenho a menor ideia. Mas você vai conseguir aquecer seu biodigestor. Eu não sei se vai ser 25, 30 ou 35 graus, mas você vai aquecer. Qualquer coisa que você aquecer, a tua curva de produção aumenta assustadoramente, né? A curva de produção de gás, gente, só para dar uma noção para vocês, é mais ou menos assim. Tá? A curva de produção de gás é assim. Aqui é quando a gente está a 20 graus. A 20 graus a gente tem praticamente zero produção de gás, tá? À medida que a minha temperatura vai aumentando, tá? A minha produção de gás por metro cúbico, então metro cúbico de biogás por metro cúbico de digestato, ela aumenta bastante até chegar num limite que se você continuar caindo, ela vai cair, tá? Então esse limite aqui que nós estamos falando é 40 graus. Ah, mas Marco, eu tenho um biodigestor a 20 graus e está indo muito bem. Nossa, está indo muito bem nada. Você não sabe o que é ir muito bem. Ele está praticamente parado, né? Quando eu subo aqui acima de 40 graus, a minha produção cai. Mas depois ela sobe de novo, tá bom? Só para avisar vocês. Só que daí aqui é uma outra ferramenta, um outro brinquedo. Então, a produção de gás que a gente tem que trabalhar é nessa faixa aqui. A faixa de 40 graus, para que com 40 graus a gente tenha uma excelente degradabilidade num tempo bastante reduzido, para que a gente converta a matéria orgânica em biogás, né? E com isso esse biogás seja utilizado dentro do grupo gerador, seja utilizado como produção de fonte térmica para se fazer o aumento da produção de energia elétrica, né? Esta curva permanece com a mesma quantidade de efluente e variação de tempo de retenção? Sim, né? Jonathan, à medida que eu tô reduzindo meu tempo de retenção e aumentando a minha degradação por hora armazenada, entendeu? Então eu produzo mais biogás por hora, né? Para isso eu preciso ter temperatura. Então quer dizer que um biodigestor, por exemplo, a 40 graus, ele é muito mais eficiente que um biodigestor a 20, sem dúvida alguma. E eu precisaria ter talvez só metade do meu biodigestor a 40 graus do que a 20, exatamente, né? No final do dia, o que a gente busca com qualquer biodigestor? Degradar ou converter 100% daquela matéria orgânica em biogás. Se eu tenho uma baixa temperatura, eu preciso de um biodigestor enorme. Se eu tenho uma temperatura adequada, eu preciso de um biodigestor adequado e menor, né? Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje, né? O que acontece agora? Só para vocês entenderem um problema. Eu tenho uma produção. Vamos adotar um biodigestor de 1.000 metros cúbicos só como exemplo, tá? Então eu tenho um biodigestor de 1.000 metros cúbicos que vai produzir seus 500 metros cúbicos por dia,
que vai ser o suficiente para tocar 75 kW. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Né? O que acontece? Se eu pegar esse biodigestor, né, e tiver um bom isolamento nele, tiver uma conversão, um transporte de calor adequado para aquecer esse biodigestor, eu vou levar ele a 40 graus e vou continuar convertendo bastante matéria orgânica desse biodigestor. Agora, o que vai acontecer se eu começar, mesmo a 40 graus, se eu começar a jogar um efluente lá dentro cheio de água? Eu vou começar a ter uma produção de biogás muito baixa para aquele reator. Então, a minha produção de biogás, metros cúbicos de biogás por metro cúbico de efluente, vai cair muito. À medida que ele cai, tá? Mesmo ele estando a 40 graus, ele não vai ser suficiente para tocar o meu motor tantas horas quanto tocava antes. Com isso, eu vou ter menos energia térmica disponível e daí meu biodigestor vai começar a esfriar, mesmo estando tudo superdimensionado, tudo bem dimensionado. Porque não basta eu ter um bom biodigestor, um bom motor e um bom transporte de calor. Eu preciso também ter um bom substrato. Se eu não tiver um bom substrato, não vai adiantar nada. Entendeu? A melhor forma de aquecimento de um biodigestor é fazer um aquecimento externo, Jonathan. O aquecimento interno não é possível, então você faz um trocador de calor, né? Tipo casco-tubo, onde você vai circular o efluente com água quente. E daí, por meio dessa troca térmica da água quente do que é aquecida no motor com o efluente dentro do biodigestor nesse trocador de calor, você vai aquecer a temperatura do efluente dentro do biodigestor. Né? Essa é a melhor forma. Quanto mais eficiente você for nessa troca térmica, mais ele vai aquecer, mais vai produzir gás. Arrisco dizer que qualquer aquecimento que você fizer vai ser muito melhor do que não ter aquecimento. Não ter aquecimento é inadmissível, principalmente num projeto que você já tem energia elétrica. Né? Agora, o que é legal? O legal é você não gastar tubos de dinheiro para fazer o aquecimento. Porque, de novo, a gente já falou naquela primeira live lá sobre estudo de viabilidade. Então, eu tenho um orçamento que eu tenho que pagar. Então, por isso que é legal fazer um projeto certinho. Então, eu tenho que ter um projeto que especifique o tamanho do meu biodigestor, se ele vai ter isolamento, se ele não vai ter, como é que vai dar esse aquecimento, qual a temperatura que ele vai trabalhar, que substrato que eu tenho, qual a quantidade desse substrato, e daí com isso eu consigo estimar quantos metros cúbicos de biogás eu vou ter. Sabendo quantos metros cúbicos de biogás eu vou ter, e eu sei mais ou menos a conversão do meu motor, o idealmente que a gente soubesse exatamente, eu sei quantas horas esse motor vai funcionar. Então, se ele converte seus 25% da minha energia térmica, na minha energia disponível no biogás, em energia elétrica, eu tenho 75% da energia disponível, que é perda mecânica e perda térmica. E daí eu tenho que pegar essa perda térmica e tentar converter o máximo que eu puder dela com o menor custo possível para aquecer o meu efluente, entendeu? 1.000 metros cúbicos é o suficiente para 75 kW, Iara. A depender, claro, da quantidade de substrato que você tiver, da temperatura do seu biodigestor, da agitação do seu biodigestor. Mas em grandes números é o suficiente. Só para a gente ter um parâmetro assim, o ideal é a gente ter uma produção de 2 para 1. O que significa isso? 2 metros cúbicos de biodigestor para 1 metro cúbico de biogás. Então, um biodigestor de 1.000 metros cúbicos, ele tem que produzir aí seus 500 metros cúbicos de biogás por dia. 500 metros cúbicos de biogás por dia dividido por seus 25 vai dar, me ajudem aí com os números, mas a gente deve chegar nos números próximos de 75 kW. Né? Bom, era um pouco disso que eu tinha para dizer para vocês, né? A respeito do aquecimento, a importância de aquecer, o quanto difícil é a gente falar em um bom aquecimento, em projeto calculado, né? A gente tem que calcular desde o começo, desde a concepção do biodigestor, e entender qual é o tamanho dele, qual vai ser a minha perda térmica na parede, como é que eu vou conduzir esse meu calor para dentro do biodigestor. Uma coisa importante também, eu vou colocar uma mangueira,
de troca térmica, seja inox, seja CPVC, seja qualquer material, de troca térmica dentro do meu biodigestor, né? Quantos metros eu preciso para que esse meu efluente entre, esse meu líquido quente entre dentro do biodigestor, circule, aqueça o efluente e saia, né? Eu não posso nem ter muito, porque se eu tiver muitos metros lá dentro, apesar de eu fazer uma boa troca térmica, eu vou ter uma perda de carga muito grande. E essa perda de carga muito grande vai exigir que eu tenha as bombas maiores. Se eu tenho bomba maior, eu tenho motor maior, eu tenho um consumo parasita maior. Então o ideal é que eu tenha uma bomba dimensionada corretamente e uma tubulação dimensionada corretamente para que eu não fique perdendo energia com a tubulação. Porque esse é um projeto de geração e não um projeto de consumo, né? Então, um projeto bom funcional não é barato? Não é barato. Na verdade, veja só, dá para fazer um projeto barato? Acho que imagino que é o Paulo que está aí conversando comigo. Sim, dá para fazer um projeto barato, né? Mas é legal fazer um projeto bem calculadinho, né? Então, um projeto bem calculadinho, ele prevê todos esses parâmetros. Quantidade de tubulação que eu vou ter lá dentro, isolamento térmico, né? Que tamanho de bomba que eu vou colocar lá dentro, qual a temperatura que eu vou circular, saber exatamente como é que era o meu substrato que eu estava dentro do meu biodigestor, sazonalidades que eu vou ter, qualidade que eu tenho na minha conexão e se eu vou ser capaz de exportar essa energia lá. E daí colocar tudo isso no papel antes de começar a construção. A partir do momento que eu tenho tudo isso no papel, ficou fácil. Ficou fácil porque agora eu já sei exatamente o que eu quero fazer. E depois, para quem é desenvolvedor de projeto, como é o caso de vocês, Paulo, fica super padrão, porque é muito simples de fazer isso. Ah, mas Marco, um projeto com aquecimento e um projeto com isolamento é o mesmo preço? Porra, lógico que não. Não é. Isolamento tem seu preço, tem seu custo, né? E a mesma coisa o aquecimento. Mas se paga? Lógico, lógico que se paga. Né? Projeto de biogás sem aquecimento não é projeto de biogás. Né? Me desculpa, mas é um mero acaso você produzir gás no biodigestor sem aquecimento, sem agitação. É fundamental que você tenha aquecimento. E é muito simples fazer isso. Esse cálculo eu já mostrei para vocês na primeira live. Se a gente pegar lá o projeto, o estudo de viabilidade que eu mostrei para vocês, coloca lá uma eficiência de 40%, 30%. Coloca lá uma eficiência de 30% e vê qual é o resultado econômico que o projeto vai dar. Não dá resultado, não dá lucro, né? Ah, não, Marco, mas o meu dá. Mas dá como? Me mostra. Porque não tem como. Se você não tem aquecimento, você não tem conversão. Se você não tem conversão, você não tem energia, né? Então, é legal olhar para esse número, né? Desde o começo da concepção do projeto. E daí fica legal, porque você consegue nortear bastante o resultado final do projeto. Quer dizer, o lucro de um projeto final não pode ser uma mera obra do acaso. Ele tem que ser uma coisa calculada desde o começo. É uma obra de engenharia, né? Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês a respeito da gente se preocupar com o aquecimento do efluente que está lá dentro, se preocupar com a perda térmica na lateral, perda térmica no fundo, e o quanto que eu tenho que aquecer do líquido que entra todo dia, né? Bom, aqueci esses 3 parâmetros, eu tenho que chegar a 40 graus nesse meu biodigestor. Qual é a quantidade térmica que eu preciso? Q igual a mc delta T, eu vou chegar à quantidade térmica que eu preciso jogar dentro desse biodigestor. Bom, já tendo agora a quantidade térmica que eu preciso, eu tenho que ir lá para o meu trocador de calor e fazer o cálculo no meu trocador de calor para ver a quantidade térmica que eu tenho disponível no meu motor e como é que eu vou chegar dentro desse biodigestor. Fazendo isso, meu projeto vai crescer 1, 2, 3 graus por dia e no prazo de provavelmente 30 dias você vai chegar com o teu biodigestor a 40 dias. Esse é o sonho de qualquer projetista, é o sonho de qualquer empreendedor, é chegar com o biodigestor a 40 graus e ter uma excelente produção de biogás, né? Então, fico à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Alguns nesse grupo aqui são clientes nossos, amigos, que estão fazendo projetos com aquecimento, estão agora estudando para ver se vão fazer, se não vão, porque é caro, porque é barato, né? Então, o objetivo de eu falar para vocês era isso. E fico à disposição de perguntas, se vocês quiserem mandar por aqui ou depois
pelo direct. Fico à disposição de vocês para que a gente possa enriquecer mais essa conversa a respeito de aquecimento, mas principalmente de eficiência e lucro. Vamos ganhar dinheiro com biogás, gente, mas para isso precisa de calor, né? Como saber se o biodigestor está deixando a matéria orgânica? É muito simples. Primeiro é só você olhar na lagoa. Se você olhar na lagoa e estiver borbulhando biogás lá, é sinal que esse biogás tem que estar dentro do biodigestor e não na lagoa, né? Agora, se não for uma coisa tão visível, o ideal é você pegar e fazer uma análise, né? Manda no laboratório para calcular qualquer parâmetro que mede a quantidade de matéria orgânica e daí você consegue saber se você tem biogás sobrando ou se você não tem biogás sobrando, né? E o vídeo mostrando esse trocador de calor, posso fazer, mas depende do trocador de calor, né? Tem vários tipos de trocador de calor, como eu expliquei. Então, se você vai aquecer a água para circular numa serpentina dentro do biodigestor, você pode usar o trocador de placa, você pode usar um casco-tubo, existe essa possibilidade. Se você vai fazer o aquecimento do biodigestor que já não tem aquecimento, não tem isolamento, e você vai aquecer o efluente diretamente, aí você usa um double pipe. Eu posso mandar para vocês sim, coloco lá no site coloco aqui no Instagram umas fotos de um trocador de calor mostrando como que se faz, Lincoln, tranquilo. Né? Então, é um pouco dessa ideia que eu quis mostrar para vocês. Né? A lagoa é um lugar que o efluente tem que estar estabilizado, não é para estar produzindo gás, não é para estar com cheiro ruim. Né? E se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa errada, principalmente dentro do biodigestor, e não está sendo eficiente. Então, fico à disposição de vocês, pessoal. A ideia é que agora nos próximos dias a gente monte um curso para vocês, para os interessados, né? Que vai melhorar tanto na parte dos projetistas, entender como é que se dão os cálculos, como é que pode ser feito, até para quem quiser construir seu biodigestor, melhorar seu projeto, você é curioso e quer entender mais como é que se faz, né? Então é um pouco dessa ideia, tá bom? Então agradeço a todos vocês, eu vou ficando por aqui e uma boa noite, bom final de terça-feira para todos vocês e até amanhã então, se Deus quiser. Um abraço, gente.